Se você é mãe, super protetora, você não ama o seu filho. É bem difícil fazer esse vídeo, gente. Eu tenho sido ministrada sobre algumas coisas e que tem me gerado uma revolta no meu coração. E eu até peço para que Deus me perdoe, para que eu não ofenda ninguém, porque eu não estou aqui para ofender, para acusar ninguém. Oi, tudo bem? Eu sou Carla Falcão e hoje eu quero falar com as mães. São escolhas que a gente faz como mãe que você pode construir um jovem, um adulto responsável, inteligente, aquele que soluciona problemas, aquele que vai prosperar na vida. Ou você está criando um adulto, um jovem irresponsável, problemático e que ninguém e nem você consegue lidar. Eu conheci uma mulher que, assim, eu tinha uma admiração muito grande por ela como mãe, principalmente como mãe, né? Eu achava que essa mulher era uma mulher, assim, muito amorosa, muito carinhosa, muito, assim, cara, era a mãe ideal, era a mãe que eu queria ter. Porque ela era super protetora quando o filho tinha problema ali, né? Na escola, ela era aquela que brigava por ele, ela era aquela que defendia a qualquer custo. Se fosse alguém bater lá na porta e falar, seu filho fez isso, 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 ela defendia, ela brigava, ela virava a cara pra pessoa, ela sempre protegia, ela sempre esteve ali com ele. Cara, todas as crianças queria ter ela como mãe, porque é aquela que defende, é aquela que, cara, a escola expulsou, não vamos contar para o pai que você foi expulso, porque assim, eu tenho certeza que você não fez nada. E eu criei ali uma admiração por essa mulher e falar, cara, eu quero uma mãe dessa. Se eu fizer alguma coisa errada, ela vai me defender. Se eu fazer bullying, vai falar, não, mas ele tá só se defendendo. Alguma coisa essa criança fez para ele. Se alguém vir na minha casa reclamar sobre mim, ela vai me defender. Ela não vai contar pro meu pai que eu fui expulso. Ela não vai contar pro meu pai que a professora me chamou de chefe da gangue. Ela não vai contar pro meu pai que eu não fiz a lição. Ela vai fazer a lição pra mim. Ela vai fazer a lição pra mim. Eu posso fazer o que eu quero. Eu sou o dono do mundo. Cara, e cresceu assim, com a mãe ferozmente defendendo o filho, a cria ali. Defende, cuida e, cara, faz todos os gostos. Essa mãe, ela matou o filho. Essa criança não cresceu sendo educada. Essa criança não cresceu sendo responsabilizada pelas suas atitudes. Ela cresceu achando que a mãe dela ia defender eternamente ele a qualquer custo. Eu recebo uma ligação desse jovem, a qual a mãe eu admirava e falava, cara, porque minha mãe não era assim. Minha mãe não era assim. E eu recebi uma ligação desse jovem, tarde da noite, fiquei até assustado. Eu falei, ué, mas por que essa pessoa tá me ligando? E ela tava gritando, ela tava chorando copiosamente, falando que tinha feito um monte de coisa errada, que tinha ali, né, usado entorpecente, que alguém queria tirar a vida dessa pessoa porque tinha feito coisa errada. Essa pessoa estava transtornada. Essa pessoa, assim, financeiramente, ela tá, assim, morando num lugar, assim, muito ruim. Uma pocilga, não para emprego nenhum, não terminou a escola. É, cara, tem filhos, mas tem histórico de bater, de violência doméstica, pensão atrasada, não é um pai presente, e ele estava chorando copiosamente, e aí você fala, cadê a mãe? Cadê a mãe? Cara, que assim, cadê a mãe? Por que ele não tá morando na casa dele com a mãe? Porque a mãe
A própria mãe que defendia, ela se cansou, porque foi passando os anos, essa pessoa foi crescendo e os problemas aumentaram, ao ponto de vir gente na casa dessa mãe para tirar a vida daquele filhinho, desse próprio filho, querer colocar a mão na própria mãe para bater, de quebrar as coisas dentro de casa, e os problemas foi aumentando, 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 ao ponto que chegou a ser insustentável ter aquele jovem, aquele adulto dentro da própria casa dela. E ela expulsou ele porque ela não aguentava mais, não aguentava mais. E aí eu te falo, cara, por que não corrigiu quando criança? Porque a palavra fala pra gente pegar ali a vara e corrigir. Mas não foi corrigido. Como vai corrigir hoje um adulto de 20 e poucos anos? Não tem como. Não tem como. Então, se você é mãe, assim como eu, e você é uma mãe super protetora, cara, você está destruindo o futuro do seu filho, porque nem você, nem a sociedade vai aguentar esse jovem irresponsável que acha que vai ter sempre alguém ali para resolver os problemas, porque cria problemas e não sabe como resolver. Então, se você é mãe, busque no Senhor Jesus, na Bíblia, leia Provérbios, que é um livro com muitos ensinamentos. É um livro que você tem ali um manual de instrução sobre a vida, sobre como cuidar do seu filho, da sua filha. Não mate o chamado dessa criança, não mate o futuro desse jovem, não crie homens e mulheres irresponsáveis que não sabem lidar com os problemas e resolvê-lo como adulto. Você está criando um adulto fraco, um adulto que não vai saber o seu limite. E isso faz com que outras pessoas sejam prejudicadas e esse jovem, ele está mal. E a mãe fechou o coração porque sofreu com a pessoa que ela mais cuidou, mais protegeu. Isso, eu tô falando de uma mãe que caiu ali as escamas dos olhos e que vê o que o seu filhinho, que hoje é um adulto, se tornou. Mas tem mães que o filho e a filha mora debaixo ali ainda das suas asas, que tá tacando fogo no mundo e você ainda está protegendo. Para de super proteger o seu filho. Corrija o seu filho para ele não se tornar um adulto fraco, um adulto irresponsável, indomável, incontrolável, rebelde. Então, mãe, por favor, busque ao Senhor sabedoria. Vai doer o seu coração na hora que você corrigir o seu filho. Vai, porque em mim dói também. E em mim dói também quando eu vou corrigir a minha filha. Mas se eu não corrigir ela hoje, amanhã a vida vai cobrar dela muito pesado. E vai cobrar de mim também, que sou responsável por ela. Então eu tenho que corrigi-la hoje. Você tem andado corrigindo o seu filho? Você tem dito não para ele? Mas não vem com essa desculpa de que, ai, na minha época eu não tive. Eu não tô falando para você ser uma mãe ruim, não, longe disso. Eu não tô falando para você só falar não pro seu filho, mas às vezes é necessário falar não, às vezes é necessário sim corrigir. Se você ama realmente o seu filho, sua filha, corrige, ensina, ouve o que as pessoas têm dito sobre ele, conversa. Porque senão vai ser tarde demais. Eu espero de coração e oro para que esse jovem que me ligou tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Mas que essa mãe sirva de exemplo para mim, para você que está aí do outro lado da tela, a não ser uma mãe super protetora, a não criar homens e mulheres que não sabem resolver problemas, porque o problema na vida adulta vai vir. E se você não estiver preparado para resolver, vai ser difícil. Vai ser difícil. É por isso que tem muitos jovens aí tirando a vida. É por isso que tem muitos jovens aí afundado
em drogas, por isso que tem muito caso de feminicídio. É por isso, porque quando esses jovens são crianças, o pai e a mãe super protege, super passa a mão na cabeça e não responsabiliza, não acredita quando os outros estão falando, ó, seu filho, sua filha, porque a educação não é a escola que tem que dar, não é a babá que tem que dar, é o pai e a mãe. Filhos têm que ser corrigidos, têm que ser responsabilizados, têm que ser amados. Ame o seu filho criança, mas ame também o seu filho jovem, o seu filho adulto, porque ele um dia vai ser adulto. Isso você pode ter certeza.